Oi a todos, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre química aquática, eu fiz um primeiro vídeo onde eu apresentei quais são os tópicos que são tipicamente abordados e estudados em estudos de química aquática em águas naturais. E eu comentei um pouco sobre a evolução histórica da química aquática como ciência e como que ela se engajou dentro dos cursos de engenharia sanitária e ambiental. Qual que é o propósito desse segundo vídeo? Eu gostaria de apresentar para vocês os principais livros, a principal literatura, caso alguém tenha interesse em se desenvolver mais na química aquática de uma forma geral. Então, qual que é a ideia? Eu vou apresentar um vídeo colocando para vocês quais são os principais livros que eu recomendo caso vocês queiram estudar química aquática um pouco mais a fundo, com um pouco mais de profundidade. Então, eu vou aproveitando, ao colocar essa literatura, eu vou contando um pouco da história de como é que a química aquática ela se inseriu dentro dos cursos de engenharia sanitária e ambiental. Vou fazer um novo preâmbulo a respeito. Pois muito bem, conforme eu comentei com vocês, a química aquática é um tópico que é tradicionalmente estudado dentro dos cursos de química. Então, quando você faz um curso de química clássica, um curso de graduação, normalmente se estuda equilíbrio de soluções puras. Então, faz parte de um curso de química o estudo da química aquática. Só que normalmente nos cursos de química tradicionais, isso é estudado dentro do equilíbrio de soluções puras. Bom, quando é que aconteceu o nosso ponto de virada na química aquática e a sua inserção dentro do estudo de águas naturais? Foi por meio deste livro. Quando esse livro foi publicado, na década de 70, esse livro, Aquatic Chemistry, Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters. Esse livro foi publicado na década de 70, no começo da década de 70, por dois pesquisadores, dois professores, Werner Stamm e James Morgan. Esse livro, qual que é o grande mérito desse livro? Esse livro, ele ele transpôs a química aquática do laboratório para a química aquática em águas naturais. Tanto é que o título do livro diz tudo. Ele estuda equilíbrio químico e taxas da química aquática em águas naturais. Esse livro é a grande bíblia no estudo da química aquática. No entanto, é importante que a gente comente algumas coisas a respeito desse livro em particular. Esse livro foi escrito por dois professores, Werner Stamm e James Morgan. Eles são químicos de formação, eles não são engenheiros, então ele é um livro de leitura um pouco difícil para quem muitas vezes... Ele é um livro mais devotado a químicos ambientais, profissionais que trabalham com a química, que trabalham com questões ambientais, os químicos ambientais. Ele é um livro de difícil leitura para nós engenheiros. No entanto, ele é a grande bíblia nossa quando a gente fala em química aquática. Aqui nós estudamos a química aquática em corpos d'águas naturais, rios, lagos, reservatórios, oceanos, atmosfera. Nós estudamos tanto aspectos cinéticos, aspectos de equilíbrio, estudamos sistema ácido carbônico. É a grande bíblia, mas é um livro de difícil leitura. Aqui a gente começou a entender a química aquática saindo das fronteiras do laboratório e partindo para o estudo da química aquática em águas naturais. Isso aqui foi década de 70. A partir da década de 70, com esse livro, a química aquática ganhou um outro corpo. Então, ela passou a ser um objeto de estudo dentro dos cursos de química, mas abordando águas naturais. E aí se percebeu que muitos desses conceitos de química aquática em águas naturais, a gente poderia adotar para estudos de processos tipicamente empregados no tratamento de águas de abastecimento, no tratamento de águas residuárias. Aí o que acontece? Veio o segundo livro, que é de grande importância para a gente, Water Chemistry. Esse livro, Water Chemistry, bom, dá para perceber, é um livro muito menor do que o livro Aquatic Chemistry. O livro Aquatic Chemistry tem aproximadamente umas 900 páginas. Deixa eu checar aqui. Ele deve ter aproximadamente, tem 1016 páginas. É um livro muito mais robusto, porque o foco desse livro basicamente é estudar uma série de tópicos mais voltado à química aquática em águas naturais. Bom, esse livro, Water Chemistry, ele foi publicado em 1980.
E por que ele é um livro tão importante para a gente? Ele foi publicado, tem dois autores, né? O professor Vernon Snoyink e o professor David Jenkins. O professor Vernon Snoyink era professor na Universidade de Illinois, na Illinois University at Urbana-Champaign. O David Jenkins era professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E qual que é o grande mérito desse livro? Eles são engenheiros civis. Eles começaram a transpor a química aquática de águas naturais para a química aquática em processos de engenharia. Então, esse foi o grande mérito desse livro. Por eles serem engenheiros, eles começaram a escrever um livro de química aquática com um linguajar mais voltado para a engenharia, com problemas típicos da engenharia, e mais do que isso, é um livro, vamos dizer, mais simples, de leitura mais simples, de leitura mais agradável para nós engenheiros. Lembrando, quando a gente estuda química aquática no curso de engenharia, a gente tem que lembrar que nós não somos químicos. Falta para nós engenheiros uma base de química mais profunda para a gente entender a química aquática em linguagem mais profunda. Nós não temos. Qual é o mérito desse livro? Ele transpôs a química aquática com toda a sua pujança e dificuldade num linguajar mais voltado a estudos de processos de engenharia. Então ele resolve uma série de problemas de engenharia aplicando conceitos da química aquática apresentados anteriormente no livro Water Chemistry, Aquatic Chemistry, do Vernon Stam e James Morgan. Esse é o grande mérito desse livro. E esse livro foi publicado em 1980. E ele foi regularmente empregado em muitos cursos de graduação e pós-graduação, em cursos que tratavam com química aquática. Esse livro, Water Chemistry, é, na verdade, para a gente, de enorme importância, porque ele transpôs a química aquática agora dentro da engenharia e com um linguajar mais de engenheiro e com uma simplicidade onde nós conseguimos resolver problemas. Qual que é a questão desse livro? Hoje, ele é um livro, bom, foi publicado em 1980. Nós estamos em 2025. Esse livro tem 45 anos. Na época, muitos dos problemas que ele propunha, como a solução de muitos problemas de química aquática envolvem equações normalmente de terceiro grau, equações de difícil solução, na época a gente não tinha muitas ferramentas matemáticas para a solução desse tipo de problema. Imagina, a gente não tinha computador, quando muito tinham algumas calculadoras um pouco mais sofisticadas, mas a solução dos problemas era muito difícil. Esse livro, ele traz a solução desses problemas, muitos dos problemas, de forma gráfica, empregando simplificações, de tal forma que eu conseguisse chegar numa expressão matemática de solução mais simples. Então, ele é um livro cujas soluções dos problemas se baseia muito em simplificações e se baseia em soluções gráficas. Bom, com o tempo, o que foi acontecendo? A gente foi ganhando um pouco mais de ferramentas computacionais, de tal forma que a gente conseguisse resolver problemas de engenharia de forma mais simples. Aí nós temos dois livros que são de grande importância. Primeiro livro, Water Chemistry, autor Mark Benjamin. Eu já vou falar dele daqui a pouquinho. Esse é um livro posterior de química aquática, também escrita por um engenheiro, e que é, na verdade, eu não vou dizer que é uma evolução em relação ao livro do Water Chemistry, não é que seja uma evolução, mas ele tem uma linguagem diferente e uma abordagem de soluções de problemas também diferente. Esse livro, por exemplo, ele já está na segunda edição, eu tenho a primeira, ele foi publicado, vou só confirmar a data, ele foi publicado, deixa eu ver onde está aqui, ele foi publicado em 1900, está aqui. Não, esse livro foi publicado em 2002. Esse livro foi publicado em 2002, 20 anos após o primeiro livro, Water Chemistry. Ele foi publicado em 2002. E a linguagem dele já é um pouco mais diferente. A solução dos problemas já é uma solução que envolve equacionamentos computacionais, outras ferramentas. Esse livro é um livro excelente. E à luz deste livro veio um posterior, que está na segunda edição, este livro, Aquatic Chemistry, A Problem Solving Approach to Aquatic Chemistry. Esse livro está na segunda edição e foi publicado por James Jensen.
Esse livro é excelente e também ele é escrito também por um engenheiro. Então, na verdade, esses dois livros, eles são. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou colocar os links desses vídeos na Amazon, de tal forma que caso alguém deseje fazer a sua compra, vocês conseguem comprar. Esses dois livros, qual que é a grande vantagem? Eles são uma evolução natural do Water Chemistry, onde a solução dos problemas é mais fácil, tem uma outra abordagem, e são livros também escritos por engenheiros. Então eles trazem agora a química aquática dentro do corpo da engenharia. Então essa é a grande vantagem desse livro. Esse livro, ele também é fora de série, está na segunda edição, e ele foi publicado em 2023. Essa é a segunda edição. Esse livro é excelente, recomendo caso vocês queiram estudar a química aquática a fundo, esse livro é fora de série. Então, é um livro altamente recomendável. Bom, o que é que nós temos? Eu disse que eu tinha comentado com vocês do Mark Benjamin e ia falar de novo. Eu vou apresentar esse livro agora. Esse livro, Water Quality Engineering, Physical, Chemical and Treatment Processes. Esse livro também é escrito pelo Mark Benjamin e é escrito por um segundo autor, o professor Desmond Lawler, da Universidade do Texas, em Austin. Esse livro também fala sobre química aquática. Mas qual que é a diferença desses livros para os dois anteriores? Esse livro, nós falamos sobre química aquática, só que agora voltado a processos de engenharia. Ele é devotado exclusivamente a processos de engenharia. Esse livro aqui, para aqueles que querem estudar química aquática, voltado a processos de engenharia, tratamento de águas de abastecimento, tratamento de águas residuárias, tratamentos de efluentes industriais, este livro é a grande bíblia. Por quê? Porque agora a química aquática está concentrada em processos de engenharia. Enquanto esses dois livros, eles estudam a química aquática sobre o foco de águas naturais. Embora seja escrito sobre engenheiros, o foco de processos não é tão intenso. Então vejo, Mark Benjamin escreveu esse livro, Water Chemistry, e posteriormente escreveu este segundo livro, Water Quality Engineering. Aqui nós trabalhamos com a química aquática voltado a processos de engenharia. Este livro é fora de série. Infelizmente, e aí a gente tem que comentar, por que eu estou colocando todas essas literaturas? Porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos bons livros de química aquática escritos em português. Nós não temos. Então, infelizmente, aqueles que querem estudar a química aquática um pouco mais a fundo, infelizmente, não tem jeito. Vocês vão ter que buscar literatura estrangeira, literatura em inglês. Qualquer tipo de aprofundamento na química aquática, seja química aquática voltada a águas naturais, seja a química aquática voltada a processos de engenharia, nós não temos no Brasil, em português, livros à altura. A gente tem alguma coisa de autores que produzem manuais, apostilas em cursos de pós-graduação, mas um livro sistematizado nós não temos, infelizmente. Então, repetindo um pouco a nossa sequência de bons livros em química aquática. Nosso primeiro grande livro, Aquatic Chemistry. Excelente livro. No entanto, lembrando, ele é um livro pioneiro, onde a química aquática foi transposta do laboratório para o estudo de águas naturais. É um livro escrito pelo Werner Stamm e James Morgan. É um livro escrito por químicos. É um excelente livro. No entanto, ele apresenta um linguajar um pouco difícil de entendimento de nós engenheiros. O estudo desse livro ele é um tanto quanto difícil. Caso vocês queiram estudar, o livro é ótimo. Só que lembrando, é importante que a gente tenha o apoio de um bom químico, de modo que a gente consiga tirar algumas dúvidas que normalmente surgem no estudo desse livro. Historicamente, é o início da química aquática aplicada a águas naturais, década de 70. Esse livro está na terceira edição, é de 1996, e a partir daí, acredito que nós não vamos ter uma quarta, quinta edição, os autores já estão de certa idade, então provavelmente ele vai chegar no final, na sua terceira edição. Posteriormente, publicado o livro Water Chemistry, em 1980, onde a química aquática agora saiu do estudo puramente de águas naturais e dentro dos cursos
de química ambiental e migrou para a engenharia. Esse livro escrito por engenheiros, onde nós começamos a traduzir, entender a química aquática na solução de problemas de engenharia, década de 80. Esse livro ele já está um pouco defasado do ponto de vista de solução de problemas. Aqui a gente utiliza muito soluções gráficas, simplificações, porque a gente não tinha grande ferramental, grandes condições de resolver esses problemas na década de 80, quando esse livro foi publicado. Posteriormente, nós começamos a trazer a química aquática também dentro da engenharia, só que agora livros mais recentes, de década de 2000 para frente, e aí com novas ferramentas para soluções de problemas, novas interpretações. Esses dois livros, Water Chemistry, devotado à solução de problemas de química aquática dentro da engenharia, é uma evolução do livro Water Chemistry. Nós temos um outro livro, o Aquatic Chemistry, A Problem Solving Approach to Aquatic Chemistry, também escrito por engenheiros, mas estudando a química aquática, a solução de problemas de química aquática dentro da engenharia, mas sem processos, sem perder tanto tempo com processos unitários. Esses dois livros, esses dois últimos, esse e o último, são uma evolução natural do livro Water Chemistry. Esses livros são muito bons. E, finalmente, o Water Quality Engineering, este livro, que é um livro de grande relevância para a gente, porque ele traz a química aquática para estudos de processos. Esse livro é realmente uma obra-prima. Vale a pena. Quem quiser estudar, vale a pena pegar esse livro e estudar de ponta a ponta. É muito bom, é fora de série. Esses livros, na verdade, esse livro em particular, eles são um resultado de notas de aula do professor Desmond Lawler e do Mark Benjamin. Eles têm notas de aulas onde eles oferecem cursos de química aquática em suas universidades de origem, e aí as notas de aula acabaram virando esse livro. Ele é muito bom. Recomendo fortemente. Quem quiser estudar esse livro, vale a pena. Então, o que acontece? Como vocês puderam perceber, a gente tem uma vasta literatura de química aquática, infelizmente em língua inglesa. E qual é o meu objetivo nesses vídeos? Daqui para frente, eu vou começar a apresentar, fazer vídeos abordando a química aquática. E qual é o meu foco? Eu vou pegar um pouco de cada livro. Eu vou tentar sistematizar tópicos de química aquática, onde eu vou fazer uma somatória de alguns pontos relevantes de cada livro. Vou fazer como se fosse um sumário, pontos importantes. Eu vou pegar aquilo que é relevante de cada livro e eu vou produzir vídeos de 20 a 30 minutos tentando introduzir a química aquática para a engenharia sanitária e ambiental. E a importância do estudo da química aquática na solução de problemas de engenharia. Mais uma vez, lembrando, frisando, o que a gente quer agora é uma abordagem mais quantitativa. A gente não quer abordagens qualitativas. A gente quer agora resolver problemas, mas com uma abordagem quantitativa. Eu quero dar números, eu quero calcular. Eu preciso calcular variações de parâmetros, eu quero calcular alterações na qualidade da água, eu quero saber como determinados poluentes, qual é a sua especiação na fase líquida, na fase sólida, na fase atmosférica, eu quero saber como que esses contaminantes se distribuem. Mas eu não quero uma abordagem qualitativa, eu quero uma abordagem quantitativa. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar de cada livro o seu melhor, selecionar tópicos que sejam relevantes e trazer para vocês por meio de vídeos sistematizados ao longo da semana. Aí eu vou produzindo esses vídeos e nós vamos colocando para estudos de vocês, tá bom? Então lembrando, eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar o nome dos livros, vou colocar o link da Amazon, caso alguém tenha interesse, e aí recomendo, caso vocês tenham interesse em estudos mais pormenorizados e mais sofisticados, recomendo fortemente este conjunto de livros. Eles são verdadeiras obras-primas da química aquática, tanto abordando águas naturais como abordando processos de engenharia. Vale a pena o seu estudo, tá bom? Então, turma, muito obrigado a todos e, se Deus quiser, nessa semana a gente começa a produzir alguns vídeos agora de caráter mais técnico, abordando a química aquática de um ponto de vista mais quantitativo. A gente vai fazer abordagens, lógico, qualitativas, mas fazendo uma abordagem mais quantitativa, dando números, tá bom?
Então, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos. Um abraço.